Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A partir do primeiro verso. O título da minha mensagem é Requisitos da Obra Missionária. Poderia ser também Requisitos da Obra de Evangelização. Nós vamos fazer a leitura inicialmente do primeiro verso até o verso número 12. Mesmo com você assentado, porém de forma reverente, nós vamos fazer essa leitura. A palavra diz assim, na minha versão: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João, esse João é o João Marcos, ou simplesmente Marcos. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Até aqui, até o versículo 12, por enquanto, meus irmãos. Permita-me orar também. Senhor, eu me junto à oração que foi feita pela minha irmã Laís, e rogo também por minha vida, pela vida dos que estão me ouvindo agora, que o teu Santo Espírito me use em favor de todos nós, que haja edificação aqui neste lugar, e até onde a minha voz alcançar, que o Senhor promova isso, que o Senhor exalte o teu nome, liberte aqueles que estão sendo oprimidos pelo inimigo de nossas almas, de modo que sejam alcançados por tua graça também. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos
ele vai sofrer, aqui no capítulo 13, uma espécie de divisão. Capítulo 13 é uma espécie de divisor de águas, aqui nesse livro, o livro do Atos dos Apóstolos. Isso porque, até o capítulo 12, o apóstolo Pedro é o protagonista dos relatos. É ele quem está no centro das ações. É ele quem está liderando a pregação, o evangelismo e por aí vai. Você pode perceber que até o 12 também, o evangelho, ele é basicamente pregado em Jerusalém e na região da Judéia. Mas é aqui, no capítulo 13, que alguma coisa começa a acontecer diferente. E o que é que começa a acontecer diferente? O apóstolo Paulo assume o protagonismo dos relatos. A partir de agora, ele vai ser, a peça fundamental, a chave ali, para a propagação do evangelho, que rompe os limites de Jerusalém, que alcança a partir de agora outros povos, os chamados povos gentios, aqueles que também eram diferentes até mesmo dos gregos. É a partir daqui que tudo isso vai se desdobrar. Paulo, a partir do capítulo 13, vai fazer então as suas conhecidas viagens missionárias. E ele vai levar consigo a palavra de Deus às mais diversas regiões do mundo conhecido daquela época. Então nós estamos entrando exatamente nesse ponto, num ponto de divisão aqui, de perspectiva, de mudança de perspectiva. E por que que isso acontece agora? Não é difícil de entender, amados. Deus almeja que a sua palavra seja propagada a todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. O evangelho não foi dado a um povo exclusivamente. O evangelho não foi dado para ser pregado em um lugar especificamente, não. O objetivo de Deus é usar pessoas para que a palavra dele seja propagada. A palavra de Deus, amados, é a expressão da sua vontade, é a expressão do seu caráter. Ouvir a palavra de Deus é ouvir o que Deus tem a nos dizer. Se debruçar sobre a palavra de Deus, assimilá-la, é conhecer melhor esse Deus, o Deus da palavra, o Deus que se revela através da palavra. E perceba que a iniciativa do início ao fim é sempre de Deus. É sempre Deus indo ao encontro do pecador. É sempre Deus chamando alguém para torná-lo seu instrumento para ir ao encontro do pecador, ir ao encontro das nações, dos povos pagãos, dos povos gentios, justamente para levar, apresentar essa palavra, por meio da qual esse Deus se revela, se propaga, se comunica com toda a humanidade. Então, nessa noite, eu trago para nossa reflexão, amados, algumas características importantes para que a obra missionária, a obra de evangelização, ou a obra de propagação do evangelho, seja feita de maneira adequada. Pois tudo que pretendemos fazer para Deus precisa sim ser feito de forma adequada. Então eu quero examinar com vocês algumas características que eu consegui perceber aqui ao ler esse trecho da palavra. E a primeira característica
envolve os versículos 1, 2 e 3. Vamos relê-los? A Bíblia diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Grifa aí, profetas e mestres. Barnabé, grifa o nome de Barnabé. Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, grifa o nome de Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, grifa adorando, e jejuando, grifa jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Grifa aí, o Espírito Santo disse. Então, verso 3, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Qual é a primeira característica que nós podemos compreender aqui? É o engajamento. Engajamento. Essa é a primeira característica para que a obra de evangelização dê certo, prospere, frutifique. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, presta bem atenção. Barnabé e o apóstolo Paulo, eles são contados aqui no texto entre aquelas pessoas da igreja de Antioquia que se dispunham a ensinar, a servir, a jejuar e a orar. Paulo e Barnabé não estavam à margem das disciplinas espirituais. Paulo e Barnabé são contados entre os profetas e mestres da igreja. Profeta aqui no Novo Testamento, na maioria do emprego dessa palavra, profeta é aquele que prega, o profeta é o pregador, é aquele que proclama os desígnios de Deus. Então veja que Paulo e Barnabé são contados entre essas pessoas, entre os profetas e os mestres, entre aqueles que estavam adorando, aqueles que estavam jejuando, aqueles que estavam engajados nas disciplinas espirituais, aqueles que estavam entre a liderança da igreja, servindo os demais, porque todo dom não é dado exclusivamente para ele. Há um dom que nós podemos até dizer que sim, que é o dom de línguas. A Bíblia vai dizer que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, salvo se houver quem a interprete, para poder edificar os demais. Mas esses ministérios aqui, eles são colocados justamente para evidenciar a disposição desses homens aqui de servir a comunidade, de servir a igreja. Amados, nós precisamos entender que Deus, Ele não admite na sua obra obreiro acomodado, obreiro relapso. Não. Se você perceber no Novo Testamento, as pessoas que são chamadas para fazer a obra de Deus, são justamente aquelas que estão ocupadas. E às vezes a gente se engana, a gente acha que porque a gente se envolve muito com as outras coisas, a obra de Deus deve ficar relegada a segundo plano. Às vezes a gente acha que por fazer um saldo médio, né, é o suficiente para que a obra de Deus, por intermédio de nós, prospere, avance.
Não é isso que as Escrituras mostram. As Escrituras mostram justamente o contrário. Deus usa quem quer ser usado. Deus usa quem se apresenta para o serviço. Deus usa quem tem o coração totalmente nas mãos dele, não um coração dividido. Pensa numa seguinte situação. Pensa se Deus imaginasse o seguinte: bom, deixa eu olhar para a igreja de Antioquia. Barnabé, Saulo, Simeão, Manaém. Puxa vida, está todo mundo ocupado. Saulo está pregando, Barnabé está orando, o outro ali é o professor da escola dominical. Meu Deus, está todo mundo envolvido, está todo mundo engajado. Vou fazer o seguinte, vou chamar aquele lá que está sem fazer nada, que não quer nada, que está acomodado, que está olhando para o ontem, pensando na morte da bezerra. Eu vou chamar esse aí e vou enviar. Irmãos, não é assim que Deus faz. Não é com essas pessoas que Deus trabalha. Deus trabalha com quem está nas mãos dele, com quem se coloca sem reservas na mão dele. Deus quer pessoas disciplinadas na obra dele. Deus quer bons obreiros na obra dele. Você quer ver uma comparação assim, por alto? Vou fazer uma comparação por alto para a gente entender. Quando você tem uma obra para fazer na sua casa, uma reforma, levantar uma parede, mudar a estrutura lá de um cômodo, fazer um armário planejado, a cozinha planejada dos seus sonhos. Todo mundo gosta de ter uma cozinha planejada, né? Quem é que não gosta aqui? Então, vamos pensar em nós. Vamos pensar em nós. Você contrata o pedreiro, contrata o obreiro. Aí você percebe que esse obreiro, durante a semana, está enrolando. Está enrolando. Ou você percebe que o marceneiro fez os cortes das madeiras, dos móveis, tudo fora de esquadro. Qual é a sua reação? Você vai ficar satisfeito? Você vai achar que fez uma boa contratação, efetuou um bom pagamento por aquilo? A sensação, naturalmente, que brota no seu coração, é uma sensação de frustração. Você pagou por um serviço que não foi bem feito. Você tinha uma expectativa e a realidade foi completamente diferente. Irmãos, se nós que somos falhos, se nós que somos cheios de limitações, gostamos da obra bem feita, da marcenaria, da carpintaria, da obra de alvenaria bem feita, imagine Deus a respeito da sua obra, a respeito da sua seara, a respeito da sua igreja, a respeito da sua palavra. Deus também gosta de bons obreiros. Então é por isso que ele chama pessoas que estão comprometidas, pessoas que estão empenhadas em servir a ele. Segunda característica que eu coloco aqui como requisito da obra missionária. Eu consigo ver esse segundo requisito nos versículos 2 e 3, aqui do texto. Eu queria que você lesse comigo. Enquanto eles estavam orando, o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram.
A segunda característica aqui é obediência. Obediência. Assim como Deus requer obreiros engajados, obreiros empenhados, Deus também requer obreiros obedientes, pessoas que se submetem à sua palavra. Amados, perceba o que aconteceu aqui. O Espírito Santo falou com aquela igreja. O Espírito Santo falou com aquelas pessoas, com aquela liderança. E o que aconteceu? Eles ouviram a voz do Senhor e postergaram, negligenciaram o que foi revelado, o que foi falado, ou eles trataram de se submeter, de obedecer e de cumprir aquilo que era a vontade de Deus? É só a gente ler o texto. A Bíblia diz que eles não se opuseram à voz do Espírito. A Bíblia diz que prontamente eles discerniram, eles compreenderam o que era para fazer e fizeram. Eles estavam submissos à voz de Deus. E é assim que a igreja precisa caminhar, para que o seu serviço a Deus dê certo, para que o ministério que Deus concede a cada um de nós, o dom que Deus concede a cada um de nós, prospere, frutifique. O ministério não é nosso, nós até o desempenhamos, o exercemos. O dom que Deus nos dá não é para o nosso deleite. Eu disse aqui semana passada, não é para preencher currículo, não é para enlarguecer, o nosso currículo espiritual, não. O ministério, o dom, a vocação é para o serviço, é para a gente colocar em prática, é para a gente trabalhar para Deus. Quando a gente não faz isso, a gente se confronta com a palavra. Deus quer uma coisa e a gente acaba fazendo outra coisa diferente. Deus não fica satisfeito. Deus quer e Deus merece isso, porque Ele é Senhor, que nós lhe obedecemos. Aqueles homens eram líderes. Eles poderiam dizer: não, nós vamos tocar a igreja do nosso jeito. Esse negócio de o Espírito Santo está mandando a gente fazer alguma coisa, o negócio é esse aqui, nós somos os líderes, nós somos os profetas, nós somos os mestres. Não. O que foi que eles fizeram? A palavra de Deus diz que eles jejuaram mais, oraram mais, e então impuseram as mãos sobre Barnabé e sobre Saulo, também chamado Paulo, e os despediram. Ou seja, a igreja enviou aqueles homens em obediência à voz de Deus. Sabe, amados, algumas pessoas se opõem ao que Deus quer. Pastor, o que Deus quer? Leia a Bíblia. Naquela época em que o Espírito falou com aqueles homens, eles não tinham um Novo Testamento, por exemplo. Eles não tinham. As escrituras que eles tinham era o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, Era o que eles tinham. O Novo Testamento, ele é formado, ele é compilado depois disso aqui. Hoje nós temos o cânon encerrado, o Novo e o Antigo Testamento todo pronto. Hoje a gente lê os relatos, mas nessa ocasião aqui, eles não tinham os evangelhos escritos, não tinha Apocalipse, não tinha nada disso. Ainda estava para ser construído, para ser escrito, Então o Espírito fala com eles, eles compreendem, discernem e
se submetem. Hoje, amados, as pessoas têm a palavra de Deus tão claramente aqui revelada, a vontade de Deus registrada para a pessoa ler, reler, meditar, consultar, pesquisar, mas algumas ainda acabam assumindo uma postura contrária à palavra de Deus, ao que Deus quer. Eu imagino que Deus não fica satisfeito com isso. Terceira característica que eu vejo aqui é o desprendimento. Mentaliza aí, desprendimento. E eu consigo perceber isso a partir do versículo 4. Olha o que está escrito aqui. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia. Mas eles não pararam lá. Eles navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Percebam, por quantos lugares Barnabé e Saulo passaram? Diferentes lugares. Tudo isso para pregar o Evangelho. Amados, presta bem atenção no que aconteceu aqui. Se você ainda não se deu conta, Antioquia, onde eles estavam, é Antioquia da Síria, capital da Síria. Aquela era a terceira cidade mais importante do Império Romano. A igreja de Antioquia, no Novo Testamento, se tornou, naquela ocasião, uma das mais importantes de todas. Em determinado momento, chegou até mesmo a avançar à frente da igreja de Jerusalém. Era nessa igreja importante, era nessa igreja onde o Espírito Santo falava, era nessa igreja onde havia profetas e mestres, pessoas disciplinadas espiritualmente falando, empenhadas na oração, empenhadas no jejum. Se fosse hoje, né? Eram teólogos do mais alto gabarito, altos pregadores. Talvez se fosse hoje, né? Homens com uma vasta literatura aí produzida, escrita. Era nessa igreja que Paulo e Barnabé estavam. No entanto, quando o Espírito Santo precisou deles, quando o Espírito Santo falou que de lá eles precisavam sair, eles não mediram esforços, eles se submeteram em obediência. Eles poderiam pensar assim: mas eu estou numa igreja tão importante, eu estou numa igreja envolvida com a pregação da palavra, a oração, e agora Deus quer me tirar daqui, quer me mandar para lugares que eu nem conheço, quer me mandar para um povo rebelde, um povo arredio, um povo que vai me oferecer resistência. Eu vou ter que sair desse conforto, dessa comodidade. Aqui eu sou tratado como mestre, aqui eu sou tratado como profeta, aqui todos me respeitam, sabem que eu sou apóstolo. A igreja aqui está fortalecida, está tudo funcionando, os ministérios estão frutificando, está tudo organizado, está tudo esquematizado. Paulo e Barnabé poderiam pensar dessa maneira, mas como foi que eles reagiram? Em obediência. Em obediência. No momento em que o Espírito Santo disse que eles tinham que sair de lá, eles não pensaram duas vezes. A igreja não pensou duas vezes. Deve ter havido tristeza,
pela partida dos irmãos queridos? Sim. Deve ter tido alguma tristeza por perderem pessoas do gabarito de Paulo e de Barnabé? Também. Porém, amados, entendam uma coisa: a necessidade da obra de Deus é mais importante do que as nossas necessidades pessoais. A nossa comodidade, o nosso bem-estar, ou qualquer outra regalia, ou qualquer outro privilégio que nós venhamos a ter, não pode ser colocado acima das urgências do reino de Deus. Paulo e Barnabé entenderam isso. Os líderes da igreja de Antioquia compreenderam isso. Por isso, oraram por Paulo e Barnabé e os enviaram para a obra de evangelização. Paulo e Barnabé, quando deixaram Antioquia, amados, eles começaram a percorrer lugares até então desconhecidos para eles, e lugares onde eles viriam a sofrer resistências, embates, desgastes espirituais, emocionais, mas eles não estavam preocupados com o bem-estar deles, ao contrário de algumas pessoas. Olha o que acontece no versículo 8. Qual foi o primeiro embate de Paulo e Barnabé? Com quem que eles se depararam? Com um feiticeiro. O mago aqui, em outras versões, é traduzido como feiticeiro. Alguém que era, espiritualmente falando, uma oposição à propagação do Evangelho. Então esse foi o primeiro embate que eles tiveram por terem aceitado a fazer a obra de evangelização. Versículo 8, o mago Elimas se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. E aquela questão ficou tão acirrada, que Paulo teve que ser duro. Paulo teve que ter autoridade espiritual para repreender aquele homem. Olha o versículo 10, acompanha aí na sua Bíblia. Percebam as palavras que Paulo profere na direção daquele homem. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Foram as palavras de Paulo para aquele homem. Então, a obra de evangelização, a obra missionária tem desses entraves, tem desses problemas. E quem são as pessoas que estão dispostas a isso? A sair do ar-condicionado, a sair de uma igreja bonita, grande, rica, estruturada, onde tudo funciona de maneira bacana, e pregar o evangelho aonde não tem nada, aonde falta tudo, aonde está tudo errado. Não é todo mundo que se sujeita a isso, irmãos. Mas a obra de Deus precisa de pessoas engajadas, precisa de pessoas obedientes e precisa de pessoas desprendidas dos prazeres do mundo. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11. Olha o que pode acontecer com alguém que coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. É possível que isso aconteça. E se isso acontecer com você, não estranhe. Faz parte do evangelho, faz parte do pacote. Só que nem todo mundo quer abraçar esse pacote. 2 Coríntios capítulo 11. Abriu sua Bíblia aí? No versículo 23. Veja o relato do apóstolo Paulo a respeito daquilo que lhe aconteceu por conta da obra missionária, da obra de evangelização. Paulo vai dizer assim, ó, a partir do verso 23.
se referindo aos falsos apóstolos, aos falsos obreiros, são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que eu sou, não é? Sou ainda mais. Aí ele começa, já que é para falar, então eu vou falar. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, e muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Amados, tudo isso o apóstolo Paulo passou, porque abriu mão da sua comodidade, abriu mão do seu currículo. Paulo era fariseu. Na religião dos judeus, ali no judaísmo, ele era tido em alta conta. Paulo fazia parte do sinédrio. Paulo era um homem culto, poliglota, falava várias línguas, dupla cidadania. Poderia ficar no bem bom, sentadinho na cadeira, de perninha cruzada, tomando aguinha, servida por outros, mas Paulo não. Paulo foi para o fronte da batalha. Paulo foi fazer aquilo que algumas pessoas não desejam. Paulo foi porque ele foi chamado, ele foi vocacionado, ele foi separado para isso. Paulo entendia que a necessidade do reino era maior do que as suas próprias necessidades. Paulo sabia que se ele cuidasse das coisas de Deus, Deus cuidaria da sua vida. Agora, ao contrário do apóstolo Paulo, veja o que aconteceu com o jovem ainda, Marcos, ou João Marcos. Vamos voltar lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A Bíblia diz que Saulo, ou Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, se fizeram acompanhar de João Marcos. Versículo 5, só você olhar aí na sua Bíblia. João Marcos era um auxiliar daquela dupla. Acontece que no versículo 13, dá um pulo agora comigo, lá no versículo 13. O que aconteceu aqui? A Bíblia vai dizer que João, deixando-os, voltou para Jerusalém. Amados, Marcos era um jovem naquela época, e ele se mostrou ainda despreparado para a obra missionária, para a obra de Deus. Marcos acabou abandonando a equipe, e aquilo causou um mal-estar tremendo. Aquilo deixou Paulo muito chateado, a ponto do apóstolo discutir até mesmo com Barnabé, seu parceiro, seu amigo. E na segunda viagem missionária, Barnabé foi para um lado e Paulo foi para outro lado. Foi um episódio duro, que deixou marcas em todos os envolvidos, mas o fato é, amados, que nós não podemos nos precipitar ao escolhermos alguém, ao apontarmos o dedo para alguém e dizer, é você, nós vamos enviar você. Não é assim que funciona com Deus, amados. Deus não quer ninguém
que seja 100% santo, porque ninguém é 100% santo. Deus não quer ninguém perfeito, porque não há entre nós aqui ninguém 100% perfeito. A nossa total, completa transformação só vai acontecer quando Jesus voltar, e aí Ele vai nos glorificar. Aí nós não estaremos mais sujeitos ao pecado, às tentações da vida. Aí tudo vai ser diferente. Mas aqui, durante esse momento ainda, nós temos fraquezas, limitações. Então, nós não podemos pensar que Deus quer todo mundo 100% santo, 100% perfeito, com todos os dons, com todas as habilidades. Não! Eu já preguei aqui também, Deus quer pessoas fiéis a Ele, comprometidas com Ele. Agora, quem não cumpre certos requisitos, amados, não está apto para a obra missionária, para a obra de evangelização. Quem não reúne certas características, não pode ser designado pela igreja, a ponto de desestabilizar a obra, causar um problema ainda maior. Foi isso que aconteceu naquela ocasião com o jovem João Marcos. Graças a Deus que depois ele amadureceu, graças a Deus que depois ele aprendeu, e se tornou no Marcos que nós conhecemos, o escritor do segundo evangelho. Graças a Deus que Marcos se tornou uma pessoa madura, uma pessoa mais experiente. Graças a Deus que Marcos foi transformado, e o próprio Paulo depois deu testemunho dele, testemunho positivo. O próprio Paulo recomendou Marcos a outras igrejas. O próprio Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, a sua última carta, antes dele morrer decapitado, o próprio Paulo solicita a visita de Marcos. Ele sente falta de Marcos, ele quer ter Marcos perto dele. Mas foi preciso haver o quê? Uma transformação na vida daquele jovem. Porque inicialmente, ao que tudo indica, houve uma precipitação. Agora deixa eu falar um detalhe para vocês aqui. Quem era Marcos? Você sabe quem era Marcos? Abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo 10. E você vai entender um pouquinho mais sobre a vida de Marcos. Abriu Colossenses 4, 10? Quem era aquele jovem? Ele era primo de quem? Primo de Barnabé. Aquele jovem era primo de Barnabé. Será que foi por causa disso que Barnabé o levou? Tentando abrir espaço para um membro da família dele? Não sei. Mas uma coisa eu sei, amados. Na igreja, a vocação não é por linha consanguínea. Não é porque o Beltrano é filho do Ciclano. Não é porque o Ciclano é sogro do Deltrano. Não é porque é o filho do pastor. Não é porque é a filha do pastor. Vocação, dom, ministério precisa ser distribuído observando alguns requisitos, irmãos. Alguns requisitos. Quando você vai eleger um pastor, você tem que observar a vida dele. Você tem que observar a família dele. Você vai eleger presbítero? Você vai eleger diácono, diaconisa? Você tem que observar. Tem que observar.
Vai chamar alguém para o ministério? Fazer parte da coreografia? Fazer parte do louvor? Fazer parte de algum ministério? Observa. Não se precipita não. Sabe por quê? Porque pode dar nisso aqui, ó, problema, desavença. Houve uma desavença entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, que não estava preparado naquele momento. Precisava de mais um tempo de amadurecimento. Mas Marcos era primo de Barnabé. Será que foi por isso? Ah, porque é meu primo, porque é meu irmão, porque é meu filho, eu vou passar a mão na cabeça. Porque é meu sogro, é minha sogra. Não, meu irmão, não é assim que a igreja funciona, não. A igreja não é herança de família. A igreja é de Deus, e Deus tem seus escolhidos. Deus distribui dons às pessoas, a quem Ele quer usar e como Ele quer usar. A Bíblia diz que uns Ele chamou para profeta, outro Ele chamou para evangelista, outro Ele chamou para mestre, outro Ele chamou para diácono, para diaconisa, para isso, para aquilo. Ele foi distribuindo o dom. Um tem o dom da misericórdia, outro da hospitalidade, o outro da administração, o outro do ensino, o outro da pregação, o outro do governo, que é a administração. É assim que funciona a obra de Deus. Quarta e última característica que eu vejo aqui. A pessoa, amados, para fazer a obra de Deus, precisa ser cheia do Espírito Santo e ter discernimento espiritual. É necessário isso, querido. Acompanha comigo o versículo 9. O apóstolo Paulo teve um grande embate ali com aquele feiticeiro. Aquele homem chamado Elimas tentou perverter os caminhos do Senhor. O procônsul queria ouvir a palavra. Pensa, o vizinho querendo entrar na igreja, participar do culto, ouvir o evangelho, aí chega uma outra pessoa, não, vai não, fica aí, não sei o quê. Não sei o quê, não vai ali não. E ainda fica falando coisas absurdas sobre a igreja, sobre o evangelho, está atrapalhando a obra, está se colocando como uma pessoa que é opositora à obra de Deus. Paulo teve que entender o contexto, ver o que estava acontecendo, e aí no versículo 9, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse o quê? O que está no versículo 10, o que nós já lemos. Paulo confrontou aquele homem, aquele feiticeiro. Paulo orou a Deus, e ele ficou cego momentaneamente. Amados, quem é que faz isso? Quem é que tem coragem de travar uma batalha espiritual dessa? Quem é que está disposto? Somente aquelas pessoas que estão cheias do Espírito Santo. E é necessário, amado, para fazer a obra de Deus, estar cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama para a sua obra, Ele nos chama, na verdade, para uma batalha espiritual. Fazer a obra de Deus é entrar numa batalha espiritual sem fim, queridos. É uma batalha contra os principados, contra as potestades do reino das trevas. Tem gente que tem medo, tem gente que é covarde, tem gente que não está cheia do Espírito, não tem discernimento, não tem sabedoria, é imatura. E aí você lança a pessoa, você escolhe a pessoa com base em outros critérios. Se Paulo não fosse um homem cheio do Espírito Santo, o que poderia acontecer ali naquela ocasião? Nessa batalha, meus amados irmãos, a gente não luta com armas físicas, as armas são espirituais. Então, para se lançar na obra de Deus, é preciso você ter disciplina espiritual. Você quer ser usado na obra de Deus? Você quer frutificar na obra de Deus? Então você precisa ser uma pessoa disciplinada.
uma pessoa voltada para a oração, uma pessoa voltada para a palavra, uma pessoa voltada para o jejum, uma pessoa que está ali, ligada, né, como a gente diz no nosso evangeliquez, tem que estar ligada com o trono, tem que estar ligada, não pode estar desatenta, pensando no ontem, na morte da bezerra, não sabe se vai ou se fica, não pode. Pessoas assim não estão aptas para serem obreiros na seara do Senhor. Paulo, querido, um homem cheio do Espírito Santo, ele só logrou êxito naquela batalha contra aquele feiticeiro, porque ele pôde discernir as armas do inimigo, as artimanhas do inimigo. E é assim que a igreja precisa caminhar, queridos. Então, para a gente terminar aqui, eu queria fazer 3 aplicações para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Em primeiro lugar, queria convidar a cada um de nós a fazer uma avaliação da sua própria vida. Nós precisamos, amados, avaliar a nossa condição espiritual. Com certeza Deus quer nos usar, Deus quer usar a sua igreja. Mas nós somos chamados a refletir sobre a nossa condição. Nós não podemos nos aventurar, tratar o Evangelho como o Evangelho fosse uma aventura. Eu vou me aventurar no ministério pastoral, eu vou me aventurar no ministério de evangelismo e missões, vou viajar para um lado, para o outro, vou conhecer o país A, o país B, eu vou me aventurar no ministério diaconal, puxa, vou receber um título, vou receber uma oração perante a igreja. Não, meu irmão, isso não é aventura, isso é obra de Deus. É preciso ter engajamento, é preciso ser obediente, é preciso ter desprendimento, e é preciso se encher do Espírito Santo. A igreja, antes de eleger alguém, impor as mãos sobre alguém, ela precisa observar a vida dessa pessoa. Essa pessoa precisa preencher alguns requisitos, mínimos, mas tem que preencher. Senão não pode, senão vai ser uma aventura, vai ser uma frustração, vai dar problema. Segunda coisa, mas eu quero te encorajar também, porque é gratificante, amado, servir a Deus. É muito bom poder servir de instrumento nas mãos do Senhor. Se por um lado, nós precisamos, como eu já disse e repito, sermos pessoas engajadas, obedientes, desprendidas e cheias do Espírito Santo, por outro lado, amados, eu preciso te dizer que servir a Deus é muito bom, é muito gratificante. Nada melhor do que você ver a obra de Deus acontecendo e você no meio, e você participando, e você sendo usado, e Deus falando contigo, e Deus te levando para lá, Deus te levando para cá, Deus usando você para abençoar vidas, Deus usando você para abençoar famílias, Deus usando você para fechar feridas, restaurar ministérios, restaurar pessoas, transformar casais. É muito bom, querido, é muito gratificante, não há dinheiro que pague isso. Não há prazer melhor do que esse, de estar no centro da vontade de Deus. Por isso eu quero te encorajar, se Deus está chamando você para algum ministério, seja o ministério de evangelismo ou qualquer outro, querido, coloque o seu coração na mão dele, coloque a sua vida nas mãos dele e vá servir a Deus de acordo com aquilo que Ele quer que você faça. Vá sem medo, vá com coragem, vá com alegria, e você vai ver o quanto é bom servir a Deus.
mas se prepare e obedeça. Seja um obreiro obediente, seja um obreiro preparado. Terceira e última aplicação, queridos. Ore ao Senhor da seara. Ore pedindo a Ele que encha a sua vida com o Santo Espírito. Ore. Deus está chamando você para quê? Não importa o que você vier a fazer, ou o que você já esteja fazendo na obra de Deus. Ore pedindo para que Deus encha você com o Espírito Santo. Porque, irmãos, no final de tudo, não é a nossa técnica, não é a nossa oratória, não são os recursos, não são as estruturas da igreja, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos capacitar, não há nada nem ninguém que seja capaz de fazer isso. Portanto, ore ao Senhor, peça a Ele revestimento de poder, peça a Ele para você comunicar o Evangelho com graça, comunicar com intrepidez sim, mas com sabedoria e com discernimento também. Ah, pastor, mas eu vou dar aula para as criancinhas. Precisa do Espírito Santo, para o Espírito Santo usar você para falar ao coração das criancinhas. Pastor, mas eu vou ficar no computador. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Pastor, eu vou operar a mesa de som. Tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento. É o Espírito que nos guia, é o Espírito que deve controlar a igreja. É o Espírito que deve guiar os ministérios diversos que uma igreja tem. Não é no nosso braço, não é na nossa força, não é na nossa técnica, ou com o nosso currículo, ou com o nosso paletó. Não é assim que a obra de Deus funciona e prospera. É por meio do Espírito Santo. Então nós precisamos pedir: Senhor, enche-nos com teu Espírito, derrama os teus dons sobre a nossa vida, derrama a tua graça, a tua sabedoria, nos dá discernimento espiritual, nos fortaleça, Espírito Santo de Deus. Essa tem que ser a nossa oração. Vamos orar, queridos?